O que foi noticiado no The New York Times é que a Europa está pressionando Washington a retomar os contatos com Moscou sobre a Ucrânia por medo de uma onda de ataques russos neste inverno. E, basicamente, eles não estão apenas pedindo que Washington mantenha contato com a Rússia. O outro ponto envolve França, Alemanha e Reino Unido. Eles estão pedindo a Washington que, se acontecer alguma coisa, algum tipo de negociação, eles façam parte dessas negociações. Porque temem que os Estados Unidos decidam negociar sozinhos, sem informá-los sobre os detalhes das negociações. O que está acontecendo? E qual é o medo em relação ao inverno que está gerando tanta preocupação? Bom, sabe como é? Há um ditado russo: se você não está à mesa de negociação, então está no cardápio. E os europeus estão no cardápio. Na verdade, eles nem estão no cardápio. São o cardápio de ontem, jogado de lado. O problema da Europa é que ela está ferrada, muito ferrada. Bem, Europa, deixe-me reformular. O problema é a União Europeia, porque a Rússia representa 42% da Europa, algo que eles detestam lembrar. Eles estão ferrados de um jeito irreconhecível. Eles finalmente já estão começando a ter escassez de combustível de aviação e de diesel, e isso só vai piorar. A insanidade dos Estados Unidos em relação ao Irã não vai acabar tão cedo. O ego do Trump jamais permitiria que ele recuasse. Além disso, ele deve demais aos seus donos israelenses. E esse é o problema. Mesmo que você reabra tudo amanhã, já existem déficits enormes nesses últimos 5 meses de petróleo que nunca chegou ao mercado. Haverá consequências de qualquer forma. Mas há outro problema. Não é como se os europeus tivessem se decidido de repente: ei, queremos ser amigos da Rússia. Eles desprezam a Rússia tanto quanto sempre desprezaram. Querem devorá-la viva. Mas só perceberam que talvez não vivam o bastante para fazer isso. Porque, primeiro, eles embarcaram naqueles 40 dias de... Bem, na verdade foi Rubio e Trump. E os eurovassalos vieram atrás, saltitando de entusiasmo e excitação, com 40 dias de ataques intensos contra a Rússia. Vamos quebrar a espinha da Rússia. Vamos negar a eles o creme facial de baba de pepino do mar. É isso. Isso vai quebrar a Rússia. O que é mais uma projeção do que quebraria os Estados Unidos e a Europa, não do que quebraria a Rússia. Porque a maioria das pessoas tende a projetar os próprios valores e as próprias deficiências nos outros. Então o que vimos foi a Rússia subir a escada da escalada. E a Rússia fechou o acesso da Ucrânia ao mar e às ferrovias. Não estou falando das ferrovias, mas elas também estão fechadas. Não tanto porque as linhas férreas estejam sendo atingidas, porque elas são fáceis de substituir, mas porque a Rússia, os militares russos e os partidários russos que atuam dentro das áreas russas da Ucrânia, que correspondem a 2/3 da Ucrânia, estão destruindo locomotivas a torto e a direito. E sem locomotivas, não importa o quão bom seja o seu sistema ferroviário, nada se move. E aí está o problema. A Ucrânia não só não consegue mais tirar equipamentos militares de lá, como também colocá-los lá dentro, porque a Ucrânia é um dos maiores centros de equipamento militar do mercado negro no mundo. E acredite em mim, o Pentágono sabe disso e está lucrando com isso. Mas ela ainda precisa exportar seus grãos. E a maior parte desses grãos ia para a Europa. E a Europa, por meio de sua estupidez interminável, está prestes a enfrentar, pelo menos para a classe baixa, uma fome literal. A previsão para a colheita na Europa não russa, neste ano, é de 40% a menos do que no ano passado. Isso é metade. Isso porque, sabe, os fertilizantes triplicaram de preço e os agricultores europeus não conseguem pagar por fertilizante. Além disso, a União Europeia, os degenerados satânicos ligados a Epstein que comandam a União Europeia, e a maioria dos países europeus estão em guerra com seus agricultores. Literalmente. Quer dizer, olhe para a Holanda.
Eles tentam destruir as fazendas das pessoas, e quando isso gerou muitos protestos, decidiram, certo, bom, para salvar o meio ambiente, vocês têm que dar pílulas para as vacas, para que elas não soltem gases. E por acaso acabaram matando as vacas também, enquanto faziam isso. E se você não fizer isso, vai para a prisão, e nós tomamos sua fazenda de qualquer jeito. Então, levam você à falência de uma forma ou de outra. Bem, agora o problema é que quando sua colheita cai 40%, os preços dos alimentos vão disparar. E quando você não tem diesel nem para distribuir esses alimentos, começa a enfrentar problemas muito sérios. E eu diria, sabe, como um amigo italiano meu, que é professor na Itália, me disse, o problema para as classes mais baixas na Itália, antes de tudo isso começar, ou seja, há um ano, era que havia muito mais dias no mês do que dinheiro no banco. Na quarta semana, as famílias pobres já não conseguiam mais se alimentar. Não conseguem fazer o dinheiro render. E isso antes de uma forte alta nos preços dos alimentos. E a Ucrânia não consegue mais exportar grãos, aço, minério de ferro, sementes de girassol e óleo de girassol, que é essencial para os europeus fritarem alimentos. Eles não conseguem tirar isso pelos portos. Os portos estão fechados. Os portos estão destruídos. Todos os navios estão sendo atingidos, entrando ou saindo, e a ferrovia agora está fora de questão. Então o que sobra? Caminhões. Na melhor das hipóteses, calcula-se que eles consigam transportar talvez 5-6% da produção agrícola ucraniana por caminhão. Porque, aliás, os postos de gasolina também estão sendo destruídos, por motivos diferentes, mas estão. Então isso limita o que pode ser retirado. Agora, os ucranianos estão basicamente ferrados. E a consequência é que toda a Europa está ferrada, fora a Rússia. A Rússia consegue escoar 2 colheitas. Eu sei que isso vai chocar a maioria dos ocidentais, especialmente os americanos. A Rússia produz quase o dobro de trigo que os Estados Unidos produzem e usa algo como 1/5 do fertilizante usado pelo resto do mundo por causa do solo negro. Bem, a primeira colheita que entrou foi uma colheita recorde. E a segunda safra está parecendo uma safra recorde. Vai ser uma safra recorde. Então, há bastante grão. É claro que por causa dos Estados Unidos, porque vamos chamar as coisas pelo nome, os Estados Unidos estão atacando navios no Mar de Azov e no leste do Mar Negro. Navios de grãos, aliás, vários deles. Isso significa uma grande quantidade de grãos que não vai chegar à África e a outros lugares assim. A maior parte dos grãos da Ucrânia, na verdade, vai para a Europa. Uma grande parcela dos grãos da Rússia está indo para lugares como o Egito. O Egito vive e morre pelos grãos russos. Então, em lugares como a África e o Egito, vai haver fome, porque os americanos destruíram a economia mundial. Bem, eles causaram muitos danos a ela. Talvez não a tenham destruído, mas causaram muitos danos. Destruíram grande parte dos fertilizantes. E agora, nem os grãos russos conseguem sair, porque os americanos estão decididos a assassinar em massa uma grande parte da população mundial pela fome. Quer dizer, este é o regime psicopático e canibalístico que está em Washington. É com isso que estamos lidando. O Irã vai receber grãos russos porque fica no Cáspio. É fácil bastante. A China vai receber grãos russos porque, sabe, é logo do outro lado da fronteira. Mas lugares na África, lugares como o Egito, vão passar fome. E eles têm apenas um país no mundo para realmente culpar, porque todo mundo mais é prostituta dos Estados Unidos ou de Israel e faz o que mandam. E os americanos, junto com sua esposa, marido, dono, família, vassalo israelense, seja lá como você queira chamar, esse cone de sorvete que se lambe sozinho, são responsáveis pelo que está vindo por aí muito, muito em breve. Acho que as linhas de abastecimento para a África estão sob muita pressão neste momento. Não só por causa da Rússia, mas também da Ásia Ocidental. Os 2 casos estão se somando e gerando muita pressão. Eu não sei. Qual é o seu entendimento sobre o que aconteceria num futuro próximo, na África, se essas 2 guerras continuarem?
Bem, quero dizer, essas guerras vão continuar, obviamente. Não há dúvida disso. A Rússia, por exemplo, está, sabe, os europeus estão em pânico porque não só querem estar à mesa, como ninguém vai deixá-los sentar à mesa, porque eles não são nada, não produzem nada e não podem fazer nada a respeito, exceto morrer quando os americanos mandarem que morram. E eles farão isso de bom grado se os Estados Unidos os abastecerem. A liderança. Duvido que o servo tributário médio queira morrer pela liderança, mas ele tem de ser forçado a isso. Os europeus precisam de combustível. Os europeus precisam de grãos e não estão recebendo nada disso. E a Rússia também não vai vender isso para eles. Ninguém confia em ninguém na Europa, exceto talvez no Fico. Tem o Fico, tem o Babiš. Nem Fico nem Babiš são atores importantes. Então, negociar com quem? Com os europeus? Negociar com quem? Com o Trump? O Ocidente é comandado por maníacos que queimaram todas as pontes que já existiram e não têm credibilidade. Ninguém confia neles. E a África, a América Latina e o Sudeste Asiático vão ser os mais atingidos por essas pessoas. Quer dizer, a África mais do que todos. Por razões óbvias, a África tem muita insegurança alimentar, o que significa que não há comida suficiente e as pessoas acabam passando fome. Mas por outro lado, a Grã-Bretanha também, se você olhar bem. Quer dizer, veja, a Grã-Bretanha se apresenta como uma espécie de economia de primeiro mundo. Mas vamos olhar o que a Grã-Bretanha realmente é, a partir de revistas britânicas, de jornais britânicos. Eu acompanho isso há anos, e em tempos muito melhores, vocês sabem quais são as taxas de mortes em excesso durante o inverno no Reino Unido, e isso considerando que partes do Reino Unido nem têm neve, ou tem pouquíssima neve. A temperatura média no inverno em Londres fica acima de zero. A Escócia é fria. Mas quero dizer, isso é inverno. Quer dizer, não é inverno. Não é como na Rússia, menos 20, menos 50, dependendo de onde você está, menos 65, dependendo de onde você está. Isso sim é inverno. Lá é um inverno leve. E as taxas de mortes em excesso no Reino Unido, todos os anos, e por mortes em excesso eles querem dizer pessoas morrendo de frio ou de fome, ficam entre 20 mil e 50 mil pessoas por ano. Na maioria, idosos morrendo congelados. Vamos chamar as coisas pelo nome. Nessa suposta nação de primeiro mundo, eles não conseguem impedir que as pessoas morram. Nos piores invernos, a Rússia pode chegar a algumas centenas de pessoas, talvez 1000. Algumas delas provavelmente serão moradores de rua ou pessoas presas em um carro em algum lugar, num monte de neve. E esta é a Inglaterra de primeiro mundo, onde 40 mil a 50 mil pessoas morrem regularmente, todos os anos, pelos próprios jornais deles. É só acompanhar os próprios jornais deles. Eles admitem isso. Sabe, onde 1 em cada 5 crianças ou 1 em cada 4 nasce num corredor ou dentro de um táxi, porque não há espaço nos hospitais para uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Esta é uma parte do jardim, entre aspas, de primeiro mundo. Sabe, o jardim do Borrell. Ainda bem que eu vivo na selva. Sabe, é só o que eu posso dizer. Provavelmente eu não vou morrer congelado. Vou morrer de fome. E se minha esposa estivesse dando à luz agora, temos quase certeza de que, como já aconteceu antes, estaríamos num hospital. Não num corredor de hospital, nem num táxi, indo de hospital em hospital, tentando encontrar uma cama livre. Então eles estão paranoicos. Mas sim, a África está numa situação horrível. Eu sinto muito por essas pessoas. Não é culpa delas que, mais uma vez, os europeus e seus descendentes estejam sendo parasitas da humanidade. Mais uma vez. Eles simplesmente não conseguem se controlar. E agora, continentes inteiros vão pagar por isso. Exatamente. Deixe-me mostrar aqui o mapa da Ucrânia na parte leste e na parte oeste. Veja o que temos aqui. A Rússia mantém o bloqueio sobre Odessa e Nikolaev. Certo. Bem, não, Nikolaev não é um porto propriamente dito. Fica no rio,
Mas eles não conseguem tirar nada de lá de qualquer forma, porque tem que descer o rio. Certo, tem que passar pelo controle da Rússia. Agora, ao norte de Odessa, você tem o Porto Yuzhny, o Porto Sul, e depois há mais 3 portos ao sul de Odessa, ao longo do Mar Negro, e mais 3 portos no Danúbio, que forma a fronteira sul de Odessa. Aquela pequena, fica tudo nessa área. Bem, é mais do que isso. Eu queria ter o controle disso. Eu marcaria a área. Olhe para a fronteira sudoeste da província de Odessa, na Ucrânia. Não, a sudoeste. Continue descendo. Desce, desce, desce. Aí mesmo. Volte um pouco para cima. Aí mesmo. Essa é a fronteira. Bem, um pouco mais para baixo fica a fronteira de fato. Bem, não. Agora mais para cima. Bem, quero dizer, olha a diferença de cor bem ali. Você quer dizer esta área aqui? Sim. A fronteira sul é o rio Danúbio. E há 3 portos ao longo do Danúbio. E esses portos também estão sendo destruídos, ativamente destruídos. E agora, aliás, a Rússia também está destruindo as conexões ferroviárias que entram e saem de Odessa e desses portos. Então, tudo isso foi atingido de forma muito intensa. Então, sim, esses portos já eram. Para todos os efeitos, a Ucrânia agora é um país sem saída para o mar. E, no fim das contas, esses portos vão realmente deixar de existir quando voltarem a fazer parte da Rússia. Então, Então vamos supor que a Rússia... Vamos olhar a realidade do que está acontecendo aqui no Mar Negro. O bloqueio que está acontecendo no Mar Negro. Você mencionou a ligação que a Ucrânia tem com a Polônia. Sim, imagino que na fronteira com Belarus, eu não sei qual é o controle nessa fronteira. Está absolutamente fechada. Está fechada. Está fechada com tropas dos 2 lados se encarando. Então, sim, não há trânsito atravessando aquela fronteira. Então, no momento, a única saída para a Ucrânia é a fronteira com a Polônia, descendo pela Hungria, Romênia e Moldávia, se não me engano. Sim. Isso fica no extremo oeste, basicamente. E aqui temos Lvov, que supostamente seria a próxima capital da Ucrânia. Talvez ela continue sendo a capital da Ucrânia por pelo menos mais algum tempo, depois que Kiev cair. Eles provavelmente vão evacuar para lá. Se os poloneses vão ou não permitir que eles fiquem com Lvov é uma questão muito importante. Então, se você tivesse que dizer qual fronteira é a mais importante quando se trata de suprimentos para a Ucrânia, qual seria? É a fronteira com a Romênia ou é a com a Polônia? Depende do quê? Se você está tentando levar seus produtos para o mercado maior da União Europeia, então é a Polônia, sem dúvida. Se está falando de armas entrando, são tanto a Polônia quanto a Romênia. Na verdade, a maioria simplesmente chegava por navio. Mas como isso não é mais uma opção, e a ferrovia também não é mais uma opção, começam a surgir outros problemas. Sabe, tanques não vão muito longe por conta própria. Não são veículos com rodas. Veículos de esteira não se saem bem em longas viagens por estrada. Isso é um problema. Então, geralmente são transportados por fervão. That's a problem. So they're usually brought in by rail, they're brought in by trucks with flatbed. Eles são transportados em caminhões com plataformas. De um jeito ou de outro, normalmente você está levando um veículo pesado sobre esteiras. Além disso, veículos pesados sobre esteiras tendem a destruir bastante as estradas, a menos que a via seja realmente reforçada para esse tipo de peso. Quer dizer, até um tanque soviético ou russo, entre aspas, leve, como um T-90, um tanque de batalha médio, está no lado mais leve. Ainda assim, pesa mais de 40 toneladas, então vai danificar bastante o asfalto, a menos que haja uma base séria de concreto por baixo dele. Então esse é um grande problema. E sim, transportar esse equipamento para lá fica mais difícil. O problema para a Europa e a Ucrânia neste momento é conseguir escoar os grãos. E só para colocar isso em números,
a Ucrânia corre o risco de perder 50 bilhões de dólares em receita. Então são mais 50 bilhões de dólares que os contribuintes dos Estados Unidos e da União Europeia terão que gastar com a Ucrânia. Então é pouco dinheiro, pouco dinheiro. Por que os americanos não podem ter escolas, saúde e ferrovias funcionando e coisas assim? Porque a Ucrânia precisa disso. E os políticos americanos, não podemos esquecer esses caras. Quando você está construindo sua terceira mansão gigantesca, você quer algumas melhorias. Fica mais caro a cada ano. Eles precisam de mais propinas. Estou sendo sarcástico demais? Am I being too sarcastic? You're silent. It was sarcastic, yeah. Você está silenciado. Foi sarcástico, sim. Bem, o problema é que algumas pessoas não percebem. Elas ficam tipo, então eu estou falando sério. Eu estou sendo sarcasticamente sério, mas falando sério. Quer dizer, sabe, esses políticos, os políticos americanos. Se você olhar para o congressista americano médio, ele é de classe média alta, ou de classe alta mais baixa quando entra no Congresso. E o salário no Congresso é algo em torno de 200 mil dólares. Preciso conferir, não tenho certeza do valor exato. Mas o congressista médio ganha algo como 240 mil dólares por ano de salário. O que, aliás, se você for morar em Washington, alugar uma casa geminada em Georgetown vai praticamente consumir essa quantia inteira. E em pouco tempo, todos eles viram milionários. Sabe, meio que adoro isso, milionários. E ainda mais o sistema americano. The American system.